Não tem muito que ver com os elementos da nossa natureza. To state it another way, the lower powers have not been corrupted. É que as paixões baixas não sendo corrompidas, It's not that you when we were created we didn't love chocolate and now we do, não é que quando nós fomos criados nós não gostávamos de chocolate e agora a gente gosta. or that when we were created we didn't thirst for Coke and now we do. E que quando fomos criados nós não queríamos Coca-Cola e agora queremos. Those foods were designed, created to tap into the desires and the demands that the human body or the human being has. Essas comidas ou essas bebidas, elas foram desenhadas por causa desses desejos que o corpo humano tem. Those food scientists understand lower powers. Esses cientistas de alimentação entendem as paixões baixas. They've not changed Isso não mudou and they just know how to make the lower powers happy. e sabem como fazer com que os poderes, as paixões baixas, se sintam mais felizes. What's happened is O que what's aconteceu happened foi, is in that study nesse estudo, is that the balance of power is not working well. é que o balanço de poder não está funcionando bem. That's what my understanding of sinful humanity is. Esse é o meu entendimento de natureza pecaminosa. Sinful nature is the misbalance of power. É essa falta de balanço de poder. When you come to the recent study of fast brain, slow brain, Quando a gente vai para o estudo recente de cérebro lento e cérebro rápido, the dynamics are similar, but they're not identical. as dinâmicas são semelhantes, mas não são idênticas. Because what this model acknowledges, recognizes, Porque o que esse modelo reconhece is that sometimes we behave badly é que às vezes a gente se comporta mal as a natural response to what's happening to us, to our environment. em resposta natural àquilo que está acontecendo à nossa volta, ao nosso ambiente. Which means that sometimes when you do something bad, O you que don't get significa um, accused of a crime for that action. que às vezes quando você faz algo errado, você não é acusado por essa ação como sendo um crime. Okay, so that's my summary for the last presentation. Então, esse é o meu resumo da última apresentação. Any questions? Perguntas? No? Oh, Could you elaborate on when you said sinful nature is the misbalance of powers? Você poderia elaborar quando você diz que a natureza pecaminosa é essa falta de mis balanço de poderes? misbalance. People understand higher and lower in different ways. As pessoas entendem paixões altas e baixas de formas diferentes. And when we've looked at fast brain, slow brain, one of the reasons for doing that
Quando olhamos para o cérebro rápido e cérebro lento, uma das razões pela qual fizemos isso one of the reasons is to help us to stop doing something that I think we've tended to do. Uma das razões é para ver se a gente para de fazer as coisas que a gente tem tendência a fazer. We tend to take the word low and high A gente tende a pegar nessas palavras, paixões baixas e paixões altas and turn them into bad and good. e simplificar dizendo bom ou ruim. Which is why we've got bad and good for fast and slow brain, which the reason why they're in Por isso que a gente diz bom ou ruim para o cérebro rápido ou lento. the reason why they're in quotation marks is because they're not bad or good. E a razão pela qual eu coloquei aqui entre aspas é porque não é nem bom nem ruim. So lower powers are not bad things. Então, as paixões baixas não são coisas ruins. Bad things. And higher powers are not good. E as paixões altas não são boas. What I think it's trying to indicate O que eu acho que está tentando indicar is when there's a conflict between the two, é que quando há um conflito entre os dois, I'm not going to define what higher and lower powers are, but if there's a conflict between the two, the higher ones should win. mas quando existe um conflito entre os dois, eu acho que é as paixões altas que devem ganhar. I hope that answered that question. Espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Melissa? Alissa? I have as an example, Como exemplo, because it's not always black and white. porque eu não acho que é sempre preto no branco. If a person needs to eat more to gain weight Se a pessoa, be por healthy. exemplo, precisa comer mais para ganhar mais peso, para ser mais saudável, then they will have different eating habits than a person needing to lose weight to be healthy. então vão ter hábitos alimentares diferentes da pessoa que precisa perder peso. So the person thinking that they need to eat more might feel guilty Então, a pessoa que pensa que precisa comer mais talvez sinta culpa and struggle to do the right thing e for tenha them. dificuldade de fazer a coisa certa para eles mesmos. Are you clear with yourself? I wasn't going to comment. It's fine. Yeah, that's it. Okay. Any more questions? Ok? Alguém tem alguma pergunta? Okay. I want to take a small break Eu quero fazer uma pequena pausa and I want to ask a question e fazer uma pergunta not related to what we've been discussing. não relacionada ao que nós estamos falando. What is the King of the North? O que é o Rei do Norte? Who wants to go first? Quem quer responder primeiro? Question was what? A pergunta foi o quê? Trumpism. Trumpismo?
Anyone else? Mais alguém? Christina? Christina? Cristina? The king of the north is a beast. A besta? It's a beast of Bible prophecy. A besta da profecia bíblica? Is a beast? É uma you said? besta? Foi o que você disse? So you said a beast, and then you said a beast, Bible and then you prophecy. said? Oh, 1 second. A beast of Bible prophecy. A beast of Bible prophecy. Então, é uma besta de profecia bíblica. Who's next? Kathy? Kathy? God, that Uma okay? ferramenta de Deus? Tool of God? Anyone else? Christine? Christine? I was going to say the punisher of God's people, but I think it might be the same as a tool of God. Eu ia dizer castigador do povo de Deus, mas talvez isso possa ser considerado como ferramenta de Deus. I'd say yes, it's the same. Eu diria que sim, é o mesmo. So it's a refinement. Seria um refinamento, Is that right? para castigar as Pa- pessoas de Deus. A tool of God to punish God's people. Um instrumento ou ferramenta de Deus para castigar o povo de Deus. Anyone else? Mais alguém? Curtis? Curtis? A kingdom that rules the world. Um reinado que governa o mundo? Put world in quotation marks? Eu vou colocar mundo entre aspas, Because world can mean different things. porque mundo pode significar coisas diferentes. Oh. So I just put world in quotation marks because it could say the Middle East, for instance. It might not be every, literally the whole planet. So that Então was that. eu coloquei mundo entre aspas, porque poderia ser, por exemplo, o Médio Oriente. Então, por isso eu coloquei entre aspas. I didn't hear what you said. And then I said, I'm just keeping that agnostic, so not attaching a moral element to it. Eu estou colocando isso de forma agnóstica, não estou colocando um elemento moral nisso. Is it okay as it's read? Sure. Anybody else? Alyssa? How come we've Alissa, got so many different answers? como é que a gente tem respostas tão diferentes? Church over state power. Sorry? Church over state power. A igreja por cima do poder estatal? So that doesn't quite tell us what it is. Isso não nos diz necessariamente o que é. Or does it? Ou sim? Does. Okay, I'll leave it there. Eu vou deixar aí. Andres? Andrés? So I would add, I'm not sure if what Curtis meant, but I would add that it rules in a specific way. Eu diria que governa
de uma forma específica. In a specific way is what? Which is, I was waiting E for, o que isso which quer is dizer? survival, like survival of the fittest. Seria para a sobrevivência dos que estão mais aptos. So only the fittest rule the world? Então, só aqueles que estão mais aptos conseguem governar o mundo? Yeah. As in contrast of like cooperating with other people, it rules the world by yes, domination. O que Itself? governa o mundo por Sorry? domínio. It rules the world by itself. Governa o Yes. mundo por si só? Isn't that what all that just says? Tudo que está aqui não diz isso? I could just put on its own at the end. Eu poderia acrescentar aqui sozinho no final. I guess, yeah, maybe. Eu But acredito que sim, talvez. that would just be a tautology then. Seria uma tautologia, então. If I just put a kingdom that rules the world. Se eu colocar um reino que governa o mundo. Yes, yes. Yeah. I agree. Gloria? Glória? Are you changing that or adding to it? I'm adding to it. How about state nationalism? E nacionalismo de Estado? Alyssa? Alissa? Because she was next to, so. So what Gloria was saying is, I Just think give us your answer. what I was going to say was the manosphere. O que eu ia dizer era manosfera. What is manosphere? O que é For the, manosfera? for the uninitiated, like me. It's a term used to describe a group of Um termo uso para individuals descrever um that grupo de hold a indivíduos mindset que tem uma mentalidade of male superiority de superioridade masculina and seeing women, LGBTQ, immigrant rights as a threat to them. e que veem as mulheres, a comunidade LGBT, tudo como uma ameaça para eles. And to get back their rights. This is too long. Okay, that's I've okay. already got long. Is it men or women? Então, são homens ou Mainly mulheres? men. So it's men or women? It could be both. Okay, so that's what I'm saying. It's men or Poderia women. ser Yes. ambos. It's a statement, not a It's question. a mindset of people, É a mentalidade de pessoas, but mainly of men. mas majoritariamente de homens. It's not only men. Mas não, você disse que não é só de homens. 99.9%. 99,9%. He'll tell you when you can speak. Don't look at me. Look at him. Is it only men? Só homens? 99%. 99%? Então isso seria não. Correct. Sim. Let's wait for the final. It's men or women. Então são homens ou mulheres? Men and women, yes, both. Homens e mulheres, sim, ambos. That believe that males should rule the world. Que acreditam que homens deveriam governar o mundo. That's what manosphere means. É isso que a manosfera significa. Think so? Eu acho que sim. Anyone else? Mais alguém? Christine. Christine? This isn't adding, but it just seems like these are all characteristics of one entity. Eu acho que isso me parece mais características de uma só entidade. I think that's Oh, okay.
Anyone else? Mais alguém? So, number one, what's number one? Então, That's primeiro é Gloria. o quê? Foi a Glória que disse? What does that mean? O que isso significa? It's a state power of É um poder of estatal USA. dos The church Estados would be Unidos. MAGA, A and igreja One seria o second. MAGA. It's state power. yes, É um poder estatal. Sim. Anything else? Mais alguma coisa? Francisco said it's a political movement. He's helping me out here. Francisco está aqui me ajudando a dizer que é um movimento político. Go again? There is no one named that here. That's good. Yeah. I just got state power. Então, eu só Nothing else? coloquei aqui poder estatal. So, that's what Trumpism is. Isso é o que o trumpismo é. Trumpism is the Republican Party. Seria o Partido Yes, Republicano. the MAGA. Sim, Yeah. o MAGA. You put MAGA there? MAGA is. Yeah. We're dividing state with MAGA. MAGA would be the church. Estamos dividindo o MAGA com o Estado. MAGA seria a igreja. Trumpism is the state. So E MAGA o rises trumpismo seria o over Estado. Trumpism. So church Então, over o state. MAGA está por cima do trumpismo. I just want the King of the North. Oh, okay. Eu só Tell quero o me Rei what the do King of the North Norte. is. Me diga só o que é o Rei do Norte. Trumpism. Yeah. Trumpismo. That's where we started. Foi aí que nós começamos. Trump. And is- I don't know what Trumpism means, so I asked you to tell me what it meant. Eu não sei o que significa trumpismo, então eu quero que você me diga o que que isso significa. I guess, President Trump is the king of the North. Yeah. Trump sendo o presidente, o Rei do Norte. Trumpism means Trump. Trumpismo, então, Yes, seria o Trump? his presidency. Sim, a presidência dele. Should I take the ism out? Então, eu tiro o final da palavra, o ismo. Yes, he's Sim, the ruler right now. He's the president of the USA. So. no momento Okay, é que é ele quem governa, o presidente dos Estados Unidos. So it's just Trump. Então, é só o Trump. And so it's not a Republican Party. Então, não é o Partido Republicano. It's just Trump. Yeah. Trump isn't the Republican Party, it's the president. Então, o Trump não é o Partido Republicano? O presidente? He rules over the Republican Party. Ele Sure, reina sobre o Partido Republicano, but it's not the Republican Party. mas não é o Partido Republicano? Yeah, just Trump. Yeah. So Sim, get rid of seria that. só o Trump. And state power. E o poder estatal? Yeah, you can get rid of that too. Just Trump. You want to yeah. get rid of that? Yes. Podemos também tirar isso? So I did ask what, and you gave me who. Eu perguntei o que e você disse quem, That's fine. mas tudo bem. So someone said a beast. Who was that? Alguém aqui mencionou uma besta? So I've got a beast. I've got a tool to Tenho punish um God's people. instrumento para castigar o povo de Deus? Who said that? Quem disse isso? Okay, so that was Kathy and Christine. A Kathy e a Christine. A kingdom that rules the world. That was Curtis and Andreas. O reino que governa o mundo foi o Curtis e o Andrés. Church over state. That was Alyssa. Igreja acima do Estado foi a Alissa. State nationalism. That was Alyssa.
And Nacionalismo de Estado foi a Alissa. oh, who was that? Oh, that was you, sorry. And Manosphere was Alyssa. E a Manosfera, então, foi a Alissa. Anyone else? Mais alguém? Does that mean everybody agrees with these answers, or people are not sure? Então, vocês concordam com essas respostas ou vocês não têm certeza? I feel like a vote coming on now. Agora vem aí a hora do voto. Curtis? Curtis? I think Christine said that a lot of those sound like characteristics. Então, a Christine diz que várias desses são como características, As opposed to answering the what question that you asked. ao invés de responder à pergunta do o que você perguntou, Except your one. exceto a sua. Obviously. Obviously. Claro que sim. we picked that up. Okay. So Revelation 13. Então, Apocalipse 13, Verse 1, perhaps. talvez verso 1. Yes. Revelation 13. We see a beast. Então, that, nós Christine? vemos uma besta. Okay, that Christina? A beast, Revelation 13, verse 1? Okay. Então, é essa a besta, Apocalipse 13, verso 1. So that beast, Essa besta is that the king of the north? é o rei do norte? Or is that a king of the north? Yeah, I'll go with, is that the king of the north? Christina said yes already, so we won't ask her. Andres? Just yes or no, is that the king of the north? André, sim ou não? É o rei do norte? You don't know? Alyssa? Alyssa said no, Andres said he didn't know. O André disse que não sabe, a Alissa disse que não. Yes or no? Yeah. Not sure, Anna? Anna says she's not sure. A Ana Gloria? disse que não tem certeza. Glória? Yes or no? Yes? Sim. Francis? Christine? I'll go with the yes. Dre? Oh. Mika? Shalmika? Okay, so we can all whiz through. I won't give names now. Yes? Francine? Yes? Francine? Sim. Okay, 3 yeses. So Três that was pessoas Nancy, responderam que sim. Carmel, and A Francine. Nancy, a Camela e a Francine. But no? Bell? No, Gina? Okay. You really don't know? She really doesn't know. Yes. Maurice? Maurice? Yes? Sim. We've got yes, yes, and of course Christina said yes. Donna? Yes?
Yep, 2 yeses. Victor? Elaine and Kathy? Okay, not sure. Yes. So we've got quite a few yeses, and we've got some nos. Who wants to have a go explaining why that is the King of the North? Então, quem quer explicar por que que é o Rei do Norte? Christina, you're going to explain why that's the King of the North. Oh, in a second. So my opinion, Daniel gives and here My translators aren't working. Can you hear? Yeah, she already translated. Okay. okay, so Revelation 13 verse 2 gives us Então, Apocalipse 13, verso 2, gives us the descriptions. nos dá descrições. It is bear, lion, leopard. So it takes us to Do Daniel leão, do 7. leopardo, do urso, que nos leva para Daniel 7. What's the last thing you said it takes us to? Daniel 7. Good. Boa. Anyone else? Mais alguém? Why is this the King of the North? Por que que é isso o Rei do Norte? Tyler. Tyler? This is the fifth kingdom of Bible prophecy, and it is the kingdom that is O solely quinto ruling the reino, world. é o quinto reino da profecia bíblica e o reino que governa o mundo inteiramente. Said, and you're saying it's the fifth? It's the fifth kingdom of Bible prophecy, Eu digo que é o quinto reino da profecia bíblica and it is solely ruling the world. e que está governando o mundo Solely inteiramente. ruling it by itself. Está governando sozinho. Okay. Yeah. How do you know it's the fifth kingdom? Como você sabe que é o quinto reino? It's standing on the edge of the sea. Porque está na beiradinha do Okay, mar. so you're going to The transition from sea to land. É a break transição it do down mar into a para a time terra. period. Então você está colocando isso num período de tempo. Who said no? Quem disse não? Why is it not? Por que que Why não is this not the seria? King of the North? Por que que não seria o Rei do Norte? Because I was reading 13:11. Porque eu estava lendo Apocalipse 13, verso 11. We shouldn't laugh. It's easily done. Não deveríamos rir porque pode So ser I feito agree that it is. facilmente. Então, The agora first eu one. concordo que sim, é. It is the King of the North. De acordo com o verso 1, é o Rei do Norte. So we only actually had one no, Só uma pessoa que tinha respondido que não, which is now a yes. que agora diz que sim. So we had 1, 2, 3, 4, 5, 6, around 6 people that said they didn't know. Temos 6 pessoas que disseram que não sabem. Francisca? Francisca?
after reading Revelation 13, it all points to the Francisco. King of the North, from what I can read. From what I read, it really points to the King of the North. Depois de fazer a leitura, pelo que eu vejo, isso realmente aponta para o Rei do Norte. So we've had one didn't know. Uma pessoa aqui não sabia, After Christina took us to Revelation 13, it turned into a yes. e depois que a Cristina nos levou para Apocalipse 13, falaram que sim. So the other people who said they didn't know, are they persuaded yet? As pessoas que disseram que não sabiam já estão persuadidas? Anybody still isn't sure? Alguém que não tenha certeza? Okay, so we agree then that it's a beast of Bible prophecy. Então nós concordamos que é a besta da profecia bíblica. If you're okay with that. Se vocês estão bem com isso. So now I want to go to Revelation 17. Então agora eu quero ir para Apocalipse 17. So we're in verse 3 Estamos no verso 3 and we have a beast. e temos uma besta. So this beast in Então essa 17, besta, no verso 17, King of the North, é o Rei do Norte, address. Andrés. Let's go. We'll do this quickly. Okay, Responde rápido, Melissa, Alissa. Anna. Francisco. That's fine. You, if you're not sure, I'll put question mark. You carry on reading. Don't know. Você também não sabe? Eu vou colocando os pontos de interrogação. Carol. Oh, they're consulting. So we'll give them a bit more time. Vamos dar um pouco Sure. mais de tempo ali. Yes. Carol. Tyler. Tyler? I trap. I never trap people. Sim. Maurice. Maurice? Sim. Okay. We never do that. Never do the hundreds. Victor? Lee? You'll say yes? Vocês vão dizer que sim? That's it. Oh man. Curtis, we missed Curtis. How did we do that? Did we get you last time? Wow. What was your answer for the last one? Qual foi a sua pergunta na última, a sua resposta na última pergunta? What was your answer for Revelation 13, Curtis? Qual foi a sua Yes. resposta em relação ao Apocalipse 13? Sim. Sorry about that. Sorry about that. And now? E agora? Asking about what does the verse say? I don't have it in front of me. Revelation 17, verse 3. Apocalipse 17, verso 3. I'll paraphrase a bit. The angel carried John in the spirit into the wilderness. O anjo carregou João no espírito até o deserto. Isso John parafraseado. A woman sit upon a scarlet-colored beast. E João viu uma mulher sentada na besta cor escarlate. We'll go with that. Então, vamos dizer que diz isso. Someone said a beast Alguém of disse- Bible prophecy
que uma besta da profecia bíblica is the king of the north. é o rei do norte. I took them to Revelation 13. It says the beast. E eu levei-os para Apocalipse 13, 17, onde diz que é a besta, Everybody said yes. e todos disseram que sim. I went to 17, verse 3. Então fomos para 13 e vocês disseram que sim. Depois para Apocalipse 17, And I'm only asking about the beast. e estou questionando só sobre a besta. And I said, is this the king of the north? E eu questionei, será que é o rei do norte? And everyone said yes, E todo mundo Except disse Curtis. que sim, except a couple of questions. exceto aqui algumas And I pessoas. say no. But one no. E o Curtis disse que não. Oh. The influence here. See? You thought you were unique, Curtis. So Você no, disse que no. é o único, Curtis, mas agora as pessoas estão mudando de opinião. Christy? So, but I don't think so, but Francisco thinks it is. I think it Eu is. não acho, Oh, mas o okay. Francisco acha que sim. So yes and a no. Então temos um sim e um não. Anyone else wants to give any comment? Mais alguém? Okay, all the yes people. Who wants Todas to as give pessoas us que disseram que sim. why is this the king of the north? If you said yes. Por que é o rei do norte e por que vocês disseram que sim? You said you said yes before, yes. Okay, go ahead. Antes vocês disseram que sim. So Samira is going to tell us why this is the king of the north. Because it's the fifth kingdom, and what Porque é o in terceiro reino. chapter 13 we said that's why it was the king of the north. E em Apocalipse 13 nós dissemos que era por isso que era o rei do norte. Okay, because in Revelation 13, that was the Porque em fifth kingdom. Apocalipse 13 era o quinto reino, perdão. This is the fifth kingdom. Esse é o quinto reino. So they must be the same. Então tem que ser o mesmo. You said? É isso? Good. And Ok. Gloria just said E a Glória disse it's the same beast. que é a mesma besta. Okay. And someone earlier said something about Revelation 12, but we kind of skipped over that. Alguém falou algo de Apocalipse 12, mas nós pulamos esse pedaço. Are you okay for me to ask you a question, Samaria? Samaria, eu posso te fazer uma pergunta? So we're in Revelation 17, Leia Apocalipse 17 and in verse 1, e no verso 1 it says there's a woman. diz que tem uma mulher You can see that? And it says water. e diz água. Yep. Now I'm in verse 2, Agora estou no verso 2 and it mentions what in verse 2? e fala o que no verso 2? So we've got kings Temos reis e Inhabitants, just like inhabitants. os before that, habitantes. Antes disso, Whom? The woman again? Whom the got woman. king? a mulher. Can everybody see the woman in verse 2? Vocês conseguem ver a mulher no verso 2? Marion can see it. Can you see it? Who can't see the woman in verse 2? Quem não consegue ver a mulher no verso 2? Okay, everybody can see that. And then the third thing, people, you said. People. E a Yeah. terceira coisa, pessoas. Now we're in verse 3. Agora estamos no verso 3. What can you see here? O que você vê aqui? A woman, a beast. Woman A mulher, uma besta. and beast. And That's it? yes. Uh-huh. Okay. So we'll stop there. What do you do with these three verses, Samaria? O que você faria com esses 3 versos, Samaria? Oh, you're going to
Should No, we not what I'm over going to do. What would you do Não é if you sobre o que eu saw this? faria, é o que você faria se você visse isso. combine? Well, at least I know the first two are the same thing, and probably the third, like they're Pelo talking about the menos o same primeiro e o thing. segundo All seria a three. mesma coisa. So you're going to combine them. Então você quer juntá-los. And what's the basis to give you the authority to combine them? E qual é What have a you seen? base, autoridade para juntá-los? What have you seen that you think you can combine the verses? O que que você viu para dizer que você pode juntar esses versos? The same woman in all three. A mesma mulher So- nas três? So Samaria's looked at 3 verses Então a Samaria olhou para 3 versos and she's made an assumption that the woman is the same woman in each of the verses. e ela assumiu que é a mesma mulher em cada verso. Are we okay with that? Tudo bem? So you may disagree. I'll give you, if you disagree, you can speak in a minute. So Se Samaria, você discorda, daqui a pouco você pode falar. I've got woman, Então, eu water, tenho aqui mulher, água, woman, mulher, king, people, reino, pessoas, and woman, beast. mulher e besta. So we've lined the woman up. Alinhamos a mulher. Now what are you going to do? E agora o que que você vai fazer? I guess I will line the kings up with the beast, but I feel like the water could be people. Okay, so Samaria wants to, so she's Então, a finished now. Samaria agora terminou She's got woman, e ela tem mulher, king, beast, reino, besta, water, and people. água e pessoas. Have I got that correct? According to what you said? Correto? So this is how Samaria's done 1, 2, and 3. Então foi assim que a Samaria fez o 1, o 2 e o 3. Yes? Okay. Does anybody want to add to that or comment or Alguém quer disagree? acrescentar, comentar ou discordar? So I'm going to say she's used standard methodology. I Então eu should vou say it that dizer way. que ela usou metodologia padrão. It's built upon an assumption that it's the same woman. Assumindo que é a mesma mulher. As soon as you do that, Uma vez que isso é feito, everything else falls into place. tudo o restante se encaixa. As you said, one conditional point, Com um ponto condicional, because we haven't studied it in depth, she thinks that water is people. porque não estudamos isso ainda de forma aprofundada, mas ela acha que água seriam pessoas. Because you could have put water under the king beast one. Porque ela poderia ter colocado água embaixo do rei da besta. Okay, Christina, Cristina, before you give your comment, just tell us if you disagree with what she's saying, and then tell us what you disagree about. antes de dar o seu comentário, diga se você concorda ou não com o que ela disse e depois comente. I disagree a little bit. Eu discordo um pouco. How I see it, A forma como eu vejo, the woman is sitting on water a mulher está sentada na água and the woman is sitting on beast e a mulher está sentada na besta and the woman is sitting on mountains. e a mulher está sentada nas montanhas. Have I missed mountains in verses 1, 2, and 3? No verso 1, 2 ou 3, será que eu perdi de co- vista as montanhas? You can't do later on yet. Você não pode ainda colocar o que vem depois. Do verses 1 to 3 for us. Faça Tell dos us what that versos looks 1 like. ao 3.
It que isso doesn't se say that parece? the woman is sitting on the kings. Não diz que a mulher está sentada nos reis. We know it doesn't say that. Nós sabemos que não diz isso. So tell me how you would do 1, 2, and 3. Então me If diga they're como você separate, faria 2 e 3. you do that as well. Se for separado, você então faça isso. Is it the same woman? É a mesma mulher? No, Okay. So tell us we've got the same woman and then we've got 4 symbols. Water, king, beast, and people. Então temos os 4 símbolos: reis, besta, água e the pessoas. king becomes, the head becomes one with the beast. Os reis se tornam um com a besta. What I'm asking O que eu estou perguntando is water, king, beast, and people 4 separate things or not? água, besta, reis e pessoas No. são 4 coisas separadas ou não? They're not separate? Não estão separados? Start again, Harriet. So you have 2 entities here. Você tem You have 2 the entidades woman aqui. and the beast. Tem a mulher e a besta. I always keep missing the last bit because they overlap. So I've got, tell me if I can combine any of them. Me diga se eu posso juntar algum desses. The water and the beast. A água e a besta. So you've got water is beast Então você tem água como sendo a besta. Yes. and kings Sim. and people are separate. E reis e pessoas seria Water is separado. people. Água seria pessoas. So water is people and nations and multitudes. E as nações seriam as multitudes. As You said multidões. water is beast, Você disse que a água é a besta. and then you said water is people. E depois você disse que são pessoas. So should I put people underneath here? Então, eu vou colocar pessoas aqui embaixo. So water, beast, and people are the same thing, Água, besta e pessoas são a mesma coisa. and then you got king separate. E depois você tem By the king. rei separado. Okay. So this is 1 to 3. Então, aqui seria do 1 ao 3. This was Samaria, Seria first a one. Samária, primeiro. A Samária and que the respondeu. second one is Christina. E o segundo, a And Cristina you can see that respondeu. they're quite different. E vocês conseguem ver que elas são diferentes. So you want to take us to verse 9. Então, você quer nos levar ao verso 9? The woman sits on 7 mountains. A mulher senta nas 7 montanhas. And what are the mountains? E o que são as montanhas? 7 mountains are 7 kings. São os 7 reis. So the mountains are kings. Então, as montanhas são reis. And the kings of verse 9 E os reis do verso 9 are different to the kings of verse 2. são diferentes dos reis do verso 2. They should be the same. So you looked at the word sit. Então, você Sits on olhou para a waters. palavra sentada. Sits on beast. Então, senta na água, senta na besta. And then you're going to put mountain here. Because Você sits vai on colocar a mountains. montanha aqui. But then you said Senta mountain nas is king. montanhas. Mas depois você disse que montanhas são os reis. So can I put kings underneath? Então, posso colocar reis aqui embaixo?
So you're similar to Samaria now. Então, agora é semelhante ao modelo da Samaria. All that she's done is that she's taken water and people and made them separate. O que ela fez foi pegar água e pessoas e separar isso. Because in verse 2, Porque no verso 2 it says the kings and the woman are doing something diz que os reis e a mulher estão fazendo algo and they have done something to the people, e fizeram algo com as pessoas. or she's done something to the people. Ou ela fez algo às pessoas. So we're quite similar. Então é semelhante. Anybody else want to comment? Mais alguém que queira comentar? So one last question, Christina. Então, última pergunta, Cristina. How many kings are there? Quantos reis temos? 8. 8. So you said 7 in verse Pensei 9. que você tinha dito 7 por In causa do verse verso 3 is 9. 7. No verso 3 seriam 7. Now speak. In verse 3 and 9 is 7. No verso 13 e no verso 9 são 7. Okay. So you Ok. said a beast is the king of the north. Então você disse que a besta é o rei do norte. So are the 7 kings the king Então, of the north? esses 7 reinos Yes. são o rei do norte? Sim. Yes. Are the people the king of the north? As pessoas são o rei do norte? It's the king. É o Are the rei. waters the king? As Are the águas waters the são o king of rei? the north? As águas são o rei do norte? Part of his country. Parte do seu But they're not, país. they're not the king of the north. Mas não são o rei do norte. They're led by him. Vão But se they're not the king of juntar the a north. ele. Mas então não são o rei do norte. The woman, I don't know how to say this. Eu não the sei woman is como dizer isso. the woman is the girlfriend of the king of the north, A mulher é a namorada do rei do norte, but she's not the king of the north. mas não é o rei do norte. The people have been made drunk As pessoas que foram embebedadas, but they're not the king of the north. mas não são o rei do norte. Yeah? Sim? His name, like in the marriage. Sim, como no casamento. The people didn't marry him. Maybe the woman might have. As pessoas não casaram com ele, talvez a mulher, sim. It's the woman and the man that are in a relationship, not the people. É essa mulher e esse homem que estão no relacionamento, não as pessoas. I'm just reading the verses like you are. Eu estou lendo o verso como você está. Can we take people out? Because people aren't the king of the north. Podemos tirar pessoas porque elas não são o rei do norte. And you said water is people. E você disse que águas são pessoas. Is that right? Sim? You paraphrase a Bible verse that said water is people. Você parafraseou um verso bíblico dizendo que águas são pessoas. Que águas são pessoas. It is a long explanation. I cannot do it now. É uma explicação Okay. longa, eu não posso fazer isso agora. It's just that it sounds like you've done this Interessante porque parece que você fez isso and you've got to the same place that Samaria got to. e chegou ao mesmo lugar que a Samaria. Okay. Who wants to tell me about this woman? Quem quer me falar sobre essa mulher? I didn't hear what you said. Anything?
Alguma coisa? Who's the woman? What is the woman? Controlling the kings. A mulher está controlando os reis? Christina, do you agree that the woman's controlling the beast? Cristina, você concorda que a mulher está controlando a besta? Do you agree that the woman's controlling the kings? Você concorda que ela está controlando os reis? Alyssa, tell me what it means when you sit on someone's head. Alissa, me diga o que quer dizer quando você senta na cabeça de alguém. You direct where they go. Christina, what do you Você think it means when direciona you para onde vão. what does it mean when you sit on someone's head? Cristina, quando você senta na cabeça de alguém, o que é que isso significa? She's not sitting on the head of the beast. Ela não está sentada na cabeça da besta. Who's going to help me with the verse? Quem vai me ajudar com o verso? She only sits on the kings. Ela só senta nos reis. Did she sit on the kings? Ela sentou nos reis? Did she sit on the kings? Ela senta nos reis? Did she sit on mountains? Ela sentou nas montanhas? She sits on mountains. Ela Verse senta nas 9. montanhas? Verso 9. Sure. So we'll go back to Christine. She's going to. Então vamos voltar para Christine. Go with your question. If the king of the north Se o rei do is norte Manosphere, é I- Manosfera, I didn't get the last bit. 1 second. Gabriella, can you not translate the second bit over when she's speaking? Because I can't hear both of you then. okay, I didn't know you were listening to me. It doesn't make a difference. Because the problem is with every translator then. Go ahead with your question. so if the king of the north is patriarchy, Então, se o rei do norte é o patriarcado, how is the woman controlling the king? como é que a mulher está controlando o rei? I never said. Go ahead. You can translate that. Então, como foi dito, I never said that the king of the north is patriarchy. eu nunca disse que o rei do norte é o patriarcado. You said the king of the north is a beast. Você disse que o rei do norte é uma besta. So I stuck with that. Então, eu fiquei com isso. I'm not gone to any other type of modeling. Eu não fui para nenhum outro título, para nenhum outro modelo. But you and I agreed Mas você e eu concordamos that the woman sits on mountains, que a mulher senta nas montanhas, that mountains are kings, que as montanhas são reis and therefore she must be sitting on kings. e que então ela tem que estar sentada em cima de reis. And she's already sitting on the beast. E ela já está sentada na besta. So you agree that she sits on mountains, but you don't agree that she sits on kings. Então você concorda que ela senta nas montanhas, mas não concorda que ela senta nos reis. But you agree that mountains are kings. Mas você concorda que as montanhas são reis. So I think you're stuck in your thinking.
Então, eu acho que você está presa no seu pensamento. So I don't know if I've answered your question. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Because I can't go to patriarchy, Porque eu não posso ir para o patriarcado. because that would then go to something like Alyssa's one about manosphere or something like that. Porque talvez isso vá para a resposta da Alissa, que menciona a manosfera, ou a machosfera. I'll go back to Alyssa then. The woman is what? Então, Alice, eu vou voltar para você. A mulher é o quê? The manosphere. A Oh, so in manosfera, this, right, in machosfera. this, I'll go with that. Woman. So it's fine. Woman is manosphere, Então, a mulher seria a machosfera. and manosphere is, Patriarchy. E a machosfera é o patriarcado. and patriarchy is. E o patriarcado é? A cultural belief system. What is the king of the north? Um sistema de crença cultural. E o que é o rei do norte? What is the king of the north? You said manosphere. Você disse que é a machosfera. Now you said the woman is manosphere, Agora você disse que a mulher é a machosfera. and I said, or what? E eu disse ou o quê? King of the north. Rei do norte. So you're saying the woman is the king of the north, Mas você está dizendo que a mulher é o rei do norte. which is consistent with your no. Você está sendo inconsistente com o seu não. So you're not giving any proof of any of this. Então você não está dando provas para isso. So I'll hold that there. Vamos deixar isso aí. We had like 90% of you, more than that, said yes. Então, mais de 90% de vocês disseram que sim. That you've all said that these kings, E vocês disseram que esses reis, this beast, essa besta, the mountains, as montanhas, are the king of the north. são o rei do norte. I don't know if you all still agree with that. E eu não sei se vocês concordam com isso. I'm pretty sure the woman's sitting on all of those things. Eu tenho certeza que a mulher que está sentada em cima de todas essas coisas, And someone said, the king of the north, what is the king of the north? It's a kingdom that rules the world by itself. e alguém aqui disse que o rei do norte é um reino que controla o mundo sozinho. Which would mean that the beast could not be the king of the north. If those definition is correct. Iria significar, então, que não poderia ser essa besta não poderia ser o rei do norte se essa definição estivesse correta. Samaria, help us out. Samaria, nos ajude. Did you hear that? Didn't hear. They can't hear. I switched back to France and it's still they can't hear. I switched back to France and you're not hearing that. We'll try one more time. Curtis needs to unmute the mic. Is your mic muted or unmuted? Can you hear can you hear Curtis? Hello, testing. Now it is. It's just when he keeps it on and you talk, then there is a echo. So he needs to turn it off and turn it back on when a comment is made. He's been doing that.
but sometimes it overlaps. Again. Someone said earlier that the King of the North was the church controlling the state. Alguém mencionou mais cedo que o rei do norte é a igreja controlando o estado. I can hear French in my French now. Do I need to say it again? No, I heard it. I think Okay. I So I think the issue is whether the issue in Revelation 17 Então, o problema em Apocalipse 17 is whether just the beast is the king of the north or the beast and the woman is the king of the north. é se a besta é o rei do norte ou a mulher e a besta são o rei do norte. In Revelation 13, there's no woman, so we can say the beast in there is the king of the north as a whole. Em Apocalipse 13, nós não temos a mulher, então poderíamos dizer que é a besta como um todo. But in Revelation 17, maybe we're seeing it like being broken apart into church and state, which together make up the king of the north. Mas em Apocalipse 17, talvez podemos ver isso separado entre igreja e estado, que faz o rei do norte. Or culture and state, because you could say culture in this in place of church. Ou poderíamos Tyler? substituir por igreja. Before you give your response, Tyler, let me ask you a couple of questions. Kyla, antes de você responder, eu vou fazer algumas perguntas. Do you agree with this answer? Something Você, that rules supremely. você concorda com essa resposta? Um reino que reina de forma suprema. So it's tricky if I give you a verse like verse 3. É complicado se eu te der o verso como verso 3 and you haven't had a chance to read through the chapter, e você tiver uma outra oportunidade para ler o capítulo, and now I jump to the last verse, e agora eu pular para o último verso and I ask Tyler to explain the last verse. e pedir ao Tyler para explicar o último verso. Yeah, chapter 17, verse 18. Sim, capítulo 17, verso 18. So I'll ask a couple of questions. Who are the kings in verse 18? Quem são os reis no verso 18? The king spoken of earlier, or do you São want more specific? os que foram mencionados anteriormente ou você quer algo mais específico? If you're in your Bibles, look at verse 2 and verse 18. Se vocês têm as Bíblias, olhem o verso 2 e o verso 18. Both tell you it's the kings of the earth. Dizem que são os reis da terra. So they're the same kings. São os mesmos Carry on. reis. Continue. Was there any more question you had to? So it's the same kings, São os mesmos reis. and the way verse 2 describes, but it says the woman. Is that the same woman? E aí, quando diz mulher, é a mesma mulher? It describes the relationship differently. Descreve um relacionamento diferente. So tell me what verse 18 means in relationship to verse 2. Então, me diga o que é o verso 18 em relação ao capítulo 13. Ao verso 2. Verse 18 is clarifying verse 2, what that fornication is. Verso 18 clarifica o que é o verso 2, o que é essa fornicação. That's it. Yeah. I mean, What's the clarification? Qual é a clarificação? Esclarecimento.
that they, oh, sorry. With respect to that arrow, Com respeito a essa seta, The question I was going to ask is the same thing that Samaria was mentioning. a pergunta que eu ia fazer era a mesma coisa que a Samaria estava mencionando. Can you be the king of the north without a kingdom? Você pode ser o rei do norte sem um reino? Or a king? A king to rule over. Ou sem um rei para reinar sobre tudo? you want me to answer that? Yeah, yes, I guess. Sim, quero que você You need a responda. kingdom. Você precisa de um reino. You may not have it right now, Talvez você não tenha agora, but to be a king in any meaningful sense, you need to have a kingdom, yes. mas para ser um rei, de qualquer forma, você precisa de um reino. So this would be a clarification that you need the woman and the king to be the king of the north. Então, aqui é um esclarecimento que você precisa da mulher e um rei para ser o rei do norte. Is that a question or a statement? É pergunta ou você está dizendo? I don't know. Eu não That's what I sei. want to understand. E é o que eu queria entender. But if I took the definition that was given with this arrow, Mas se eu pegar na definição que foi dada com essa seta, then in verse 18, então no verso 18, it says the woman is reigning over the kings. diz que a mulher está reinando sobre os reis. Because in verse 9, she sits on them. Porque no verso 9 ela senta sobre eles. I know what you said. Sitting and ruling is the same. I mean, Sentar e reinar seria o mesmo. That's what the imagery tells me. Isso é o que a imagem me diz. So if that's the case, Então, se esse for o caso, and if Samaria and Christina are correct, e se a Samara e a Cristina estão corretas, that the kings and the beast are the same thing, que os reis e a besta são a mesma coisa, then you know the beast, by definition, cannot be the king of the north. então vocês sabem que a besta, por definição, não pode ser o rei do norte. Because they're being ruled by a woman. Porque estão sendo governados pela mulher. And if this arrow is correct, Se essa seta kingdom estiver that rules correta, supremely, o reino que governa supremo, then all of you who thought that the beast in Revelation 17 is the king of the north made a mistake. então todos vocês que pensaram que a besta em Apocalipse 17 era o rei do norte, cometeram um erro. And that in fact the beast isn't the king of the north, Então a besta não seria o rei do norte, but the woman is. mas a mulher é. So there may be some further explanation that you'd want to refine that to, but at that basic level, Talvez haja mais explicação ou refinamento a fazer, mas a um nível mais básico. when you talk about rulers, Quando falamos de governadores, it wouldn't be the kings that are the king of the north, it would be the woman that was. não seria os reis, o rei do norte, mas a mulher. Go ahead, Tyler. Tyler? I assume you disagree in some way. De alguma forma você deve discordar. it may be semantics, Talvez but na, if you had na culture, semântica. or if you had the woman without a kingdom, she's not the king of the north. Se você tivesse cultura ou a mulher sem um rei, então não poderia, sem um reino, não poderia ser o rei do norte.
Are you happy to leave the people out of the subject? Você I can está hear myself feliz? now. Você está feliz em deixar as pessoas fora desse assunto? Testing. I can still hear myself. Testing. Okay, I'm okay. It's okay now. Okay, so if we leave the kingdom out of it, because I can't see any kingdom, I can see people, Então, and se, I can deix... see no one's translating. I can't hear a translator. se deixamos o reino fora e colocamos as pessoas, Are you sure it's at their end and not? I can hear her now. Okay, so 15. The waters which thou sawest, where the woman sitteth, are peoples, multitudes, nations, and tongues. então o verso 15. As águas que tu viste onde a prostituta se assenta são povos e multidões Is e that close nações enough e for línguas. kingdoms? Isso é aproximado para reinos? Are you trying to identify just that she's ruling over them? Você está tentando identificar que ela reina sobre eles? No. Não. I'm just trying to say that they're kingdoms. Estou tentando dizer que são reinos. I want to say no. What's a nation? Eu quero dizer não. Então, o que é uma nação? So I want to identify a kingdom that she's sitting on Eu quero identificar o reino onde ela está sentada as discrete kingdoms throughout history. como reinos discretos pela história. I don't mind. Tudo bem, eu não me Is importo. nation a kingdom? Uma nação não é um reino? It can be is this nation, is this the primary nation or just a nation? Essa é a nação primária ou uma nação? The word nation, is that a synonym of kingdom? A palavra nação é um sinônimo de reino? Yeah. Sim. And tongues. E línguas? Tongues are synonym for kingdom. Línguas seriam sinônimo de reino? No. Well, that's like a language. That a kingdom speaks. Sim, mas é uma linguagem que um reino fala. The kingdom of the United States speaks a tongue called American. O reino dos Estados Unidos fala uma língua chamada americano. Does any other nation speak American? Alguma outra And nação this- fala americano? In this planet? Nesse planeta? If you're gonna say it's other than English, then no. No, Além there's de no one inglês, speaks não. American Então, não, ninguém fala americano. except American. Além de um americano. So why is tongues a synonym of kingdom? Então, por que que línguas seria sinônimo de reinos? I guess it could be. Yeah, Talvez poderia ser. So this woman sits on a kingdom. Então, essa mulher está sentada num reino. You're okay with that statement? Tudo bem? So in verse 2, Então, no verso 2, those kings are kings over what? são reis sobre o quê? if they're the same kings that we see a few verses later, Se são os mesmos Which they reis are. que a gente vê alguns versos mais abaixo, que eu acho que são, they're representing different time periods of history. estão representando períodos de tempo diferentes na história. I don't care the history. Não me importo com a I'm história. asking the kings are ruling over what? What are they kings of? Estou perguntando, people os and reis estão reinando their- em cima de quê? São reinos de quê?
Naga? People. They're Pessoas. discrete kingdoms. Those people, are they the ones in verse 15? Essas pessoas são as mesmas do verso 15? Yes. Sim. So the kings are the kings of the kingdom. Então, os reis And then são this os reis woman do reino. E essa mulher sits on top of those kings. senta em cima desses reis. So we're okay. Yeah. I'm not arguing that she's not in control of this relationship, and it really seems like she's the king of the north. Não estou argumentando que ela não está em controle desse relacionamento e que é o rei do norte, e que não é o rei do norte. I'm just pointing out a nuance that if she's kingdomless, Só estou colocando uma nuance de que se ela não tem reino, she's not the king of the north. ela não é o rei do norte. Sure. Is she kingdomless? Então ela está sem reino? In this verse, no. Nesse In verso, this não. whole story? Em toda essa história. I think there is a point where she is kingdomless. Eu acho que chega a um ponto onde ela não tem reino. Na maioria da história. I think there's only one point where she's not, where she doesn't have a kingdom. Eu acho que só num ponto ela não tem um reino. Okay. So for most of the story, she's ruling. Então, na maioria da história, ela Makes está her the king of the reinando. north. Que Yeah. faz dela o Yes. rei do norte. Curtis. Curtis? In the discussion about the waters, peoples, and kings, Na discussão de águas, pessoas e reis, were you trying to figure out if the kings are the people, nations in verse 15? você está tentando descobrir se as pessoas são os reis, nações do verso 15? When I spoke with Tyler or before? Quando eu estava falando com o Tyler ou antes? With Tyler, no. Com o Tyler, não. All I wanted to say with Tyler was Tudo que eu quis dizer com o Tyler foi is that there are kingdoms in this story, é que temos reinos nessa história. and kingdoms are not kings, E and they're not a woman. reinos não são reis nem uma mulher. That's all. Okay. Só isso. I just wanted to make sure we're distinguishing between nation and what's spoken about when we say kings. Só queria saber se a gente estava fazendo essa distinção entre nações e quando a gente fala de reis. So what I'm seeing is a woman, O que eu estou vendo é uma mulher, kings, and kingdoms. reis e reinos. 3 separate entities. Entidades separadas. And in this story, it's what I see when it speaks about kingdoms, it's not geography, it's about people. E nessa história, quando fala de reinos, o que eu vejo não é geografia, são pessoas. We've run out of time, Estamos sem tempo, but I want to understand, you should want to understand, mas o que eu quero entender e o que vocês também deveriam querer entender why so many of us porque got the que wrong answer. muitos de nós demos a resposta errada. And if you did get the wrong answer, E se você deu a resposta errada, if you agree, if you can see the argument or the logic that's been laid out here, se você vê o argumento e a lógica que está sendo colocada aqui, that you can see that the woman is the king of the north que você consegue ver que a mulher é o rei do norte and the kings are not, e os reis não são. and the kingdom is nothing to do with that.
E o reino power não tem struggle. nada que ver com esse problema. In verse 2, it says they're collateral damage. No verso 2 fala de um dano colateral. The woman and the kings, whatever relationship they have, she's the king of the north and not the kings. A mulher e os reis, seja qual for o relacionamento, é ela o rei, não os reis. I have to stop because it's lunch. We're... For you, Curtis. So, so could you say explicitly whether the sixth kingdom is the king of the north or not? Então você poderia dizer explicitamente se o quinto reino é o rei do norte ou não. When you say the sixth kingdom, Na verdade é sexto reino, The não sixth. quinto. The sixth king. you mean the sixth mountain, Quando você diz o sexto rei, você quer dizer which would be the as sixth king. montanhas? Que Yes. seria o sexto rei? Let's have a vote. Vamos If votar. you agree with this conclusion, Se vocês concordam com essa conclusão, king number one, primeiro rei, was this king ever the king of the north? será que alguma vez foi o rei do norte? Put your hands up if it's no. Levante a mão se for não. The answer is no. A King number resposta é two, não. was that king ever the king of the north? 2. Não. Alguma vez foi o rei do norte? Não. Number three, no. Terceiro, Number four, não, no. não, não e não. O sétimo, não. These kings were never the king of the north. Esses They could reis never nunca be foram o the king rei of do the north, norte. ever. Nunca poderiam ser o rei do norte. So someone said, Christine said, what about Babylon, Medo-Persia, Greece? E a Christine disse, e a Babilônia, a Grécia Médio-Pérsia And Rome, e Roma. pagan Rome? Roma pagã. And the answer, Tyler, is E a resposta, Tyler, é? No. no's not going to cut it. He knows the answer is no, but doesn't know why. Oh, A resposta seria Because- não, mas por quê? we're not identifying that kingdom, we're identifying a specific relationship. Porque a relação desse reino é algo específico que queremos identificar. I'm going to stop now, but I'll try to answer your question simply. Eu vou parar por aqui, mas vou tentar responder de forma simples a sua resposta. Christine, what's the name of this king, number one? Christine, qual é o nome do primeiro reino? He said Nebuchadnezzar. Você Is that what disse you said? Nabucodonosor? What's the name of this woman? Qual é o nome dessa mulher? Does that answer your question? Nabucodonosor responde a sua pergunta? If that clicks, Se isso it helps you to conecta, be able to work your way through this. eu acho que vocês vão conseguir caminhar por isso. Because by the time you get to number 5, Porque quando This is vocês who? chegarem ao quinto, é quem? who's the king of number 5? Quem é o rei no quinto? Europe. Europa. Oh, there's a king here. São o Number rei 5? aqui. Quem é o rei aqui? O Papa. Okay, that's close. Vamos encerrar. Holy God, we thank you. Deus Santo, nós te agradecemos. We want to thank you for the technology that we have, that we can share these truths together. Te agradeço pela tecnologia que temos por compartilharmos juntos essa verdade.
We ask that you would give us grace and patience when it doesn't work according to our needs. Pedimos graça e paciência quando as coisas não funcionam de acordo com as nossas necessidades. I want to thank you for all the people that have worked hard to make this presentation understandable. E agradeço por todas as pessoas que trabalharam duro para que essa apresentação pudesse ser entendida, Especially the hard work of our translators. principalmente o esforço dos nossos tradutores. As we grapple with the subject of the King of the North, Ao tentarmos entender o assunto do Rei do Norte, help each of us to come into agreement, come into unity with understanding what and who that person is. que a gente possa entender e ter a união de entender quem é essa pessoa. These things seem easy, Essas coisas podem parecer fáceis until we're confronted with the reality of what these verses mean. até que somos confrontados com a realidade do que significam esses versos. We thank you for blessing us in Jesus' name. Agradeço por nos abençoares em nome de Jesus. Amen. Amém.